União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Dia Mundial de Saúde Mental, dia 10 de outubro, foi saúde mental no ambiente de trabalho, né? Onde a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, disponibilizou todo o material, né? Só que foi em espanhol e inglês, por causa da dimensão realmente das altas estatísticas do transtorno mental no ambiente de trabalho. Só trazendo um conceito que todos nós sabemos, mas para nos empoderarmos melhor, né? E fazermos esse nexo causal no trabalho, o trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de uma meta, né? E isso desprende tanto o esforço físico como o esforço mental, porque existe todo um planejamento, existe toda uma execução e sabemos que nas funções executivas, né, na nossa estrutura neural, existe toda essa organização para que a gente possa organizar e planejar e executar um trabalho. A jornada de trabalho é um período durante o qual o trabalhador está à disposição de sua empresa, né, que segundo a CLT, essa jornada de trabalho são 8 horas, porém a gente sabe que tem categorias como professores, né, que se estendem esse horário de trabalho, porque levam provas para corrigir em casa, planejamento de aula, né? A própria saúde, né? Quantas preocupações se leva, né? De pacientes e, na verdade, assim, essa jornada de trabalho, cada vez mais, ela vem se estendendo, né? Grupos de WhatsApp, né? De trabalho, assim. Então, isso a gente precisa também se policiar, né? E realmente estabelecer essa jornada de trabalho. A carga mental do trabalho. As exigências do trabalho, mas os recursos mentais desprendidos frente a tais exigências. É o que eu estava falando, né? Essa carga mental do trabalho, as exigências próprias já do trabalho, né? Com os recursos mentais que nós desprendemos nas nossas funções executivas, né? Tem que haver aqui um equilíbrio. Esse desequilíbrio entre a carga mental e as exigências do trabalho, né? Que gera o adoecimento que a doutora Bernadette tão bem colocou aqui. Esse grande desafio dos profissionais da área de saúde do trabalhador, de dar visibilidade ao adoecimento mental e estabelecer a relação com o trabalho, fazer esse nexo causal, esse nexo ocupacional, porque realmente você quebrar um braço, né, você ter um acidente de trabalho de forma visível, né, de forma física, né, é bem mais, né, palpável, bem mais fácil de se identificar. Mas realmente, né, esse desequilíbrio entre a carga mental, isso realmente precisa de toda uma observação, precisa de toda uma avaliação. Epidemiologia dos transtornos mentais relacionados ao trabalho, né? No Brasil, os transtornos mentais são um dos principais grupos de agravos relacionados ao trabalho, né? Um dado de 2012, foram registrados 16.978 casos de transtorno mental. Desses casos, 10.640 foram identificados por nexo técnico-epidemiológico, né? E a Organização Mundial de Saúde estima que em 2020 a depressão será a segunda causa de morte dentre todas as doenças no mundo. Reconhecimento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Esses riscos psicossociais, né, são gerados de acordo com todo um ambiente de trabalho, com todas causas também, a história de vida da pessoa, o que ela traz de casa, né, e já com o ambiente estressador, as exigências do trabalho. Então, a gente tem que ver toda a história de vida da pessoa também, que às vezes ela já traz uma história de vida, né, já com alguns traços de desencadeamento de transtorno mental. Grande exigência e intensidade laboral, exigências emocionais, assédios no ambiente de trabalho, que esses assédios eles não são de formas isoladas, né, eles acontecem de formas frequentes, eles acontecem também de forma silenciosa, né, ainda bem que agora realmente está se falando bem mais dos assédios morais, né, não é algo que é inventado, algo que só aquele trabalhador vai ficar calado, vai ficar sem fazer aquela denúncia, né, realmente já está sendo bem mais falado. A baixa autoestima, gerada também por esses assédios morais,
conflito de valores, rede social frágil, né, mas isso vem crescendo, e a insegurança laboral, diante de tanta tecnologia, diante de tantas mãos de obras especializadas, muitas das vezes o trabalhador ele sente essa insegurança laboral. E 70% das pessoas com doença mental não recebem qualquer tipo de tratamento, né? Ou seja, as pessoas desenvolvem o transtorno mental no ambiente de trabalho e elas não são tratadas, né? Aí o que vai acontecer? Elas vão surtar, né? Muitas das vezes vão para a urgência e aí, surtou. Não foi de repente, né? Teve toda essa trajetória, teve todo esse assédio moral, teve todo esse adoecimento, né? E não houve essa investigação. E só para retratar aqui o assédio moral no trabalho, né? Tristeza, constrangimento, dor, afastamento, pressão, sofrimento, adoecimento. Não é um fenômeno novo, né? É um fenômeno que agora está mais falado, mais pesquisado, mais enfatizado. E nessa investigação diagnóstica dos transtornos mentais e sua relação com o trabalho, existe a classificação de Schilling, né? Que foi um médico que estudou e fez essa classificação por causa da dificuldade, né, que se tinha de se ter critérios para poder enquadrar essas doenças, né, ocupacionais. Porque o grupo 1, né, não tem muito transtornos mentais, porque é mais causada pela questão da exposição do trabalho mesmo, intoxicação aguda, de origem ocupacional, intoxicação por chumbo. O grupo 2 já tem o trabalho, ele contribui, mas o trabalhador também é fator determinante. E o grupo 3 que entra a questão dos transtornos mentais, né, como a gente estava falando anteriormente. A pessoa ela já vem com uma história de vida, né, ela já vem com algo latente dentro dela e que muitas das vezes numa situação de pressão, numa situação em que ela não consegue responder, né, de forma dinâmica e de forma coerente, muitas das vezes ela adoece. E a pergunta, né, no caso desse trabalhador, né, desse indivíduo adoecer, né, onde é que ele pode, qual local, na prática, que ele pode ser atendido? Em qualquer unidade de saúde, inclusive nos CAPs, nas unidades básicas de saúde, e no CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Então, na classificação, temos os casos suspeito e não suspeito, né? Como é que a gente vai fazer para avaliar o caso suspeito? Quadro clínico de transtorno mental, com referência explícita à possibilidade de relação com seu adoecimento com o trabalho, o nexo com o trabalho. O profissional de saúde suspeita da relação entre o trabalho e o transtorno mental. Esse trabalhador, ele é encaminhado ao INSS, ao sindicato, à associação de trabalhadores, serviço de saúde público ou privado para investigação da causalidade com o trabalho, né? Então, é feito toda essa avaliação, né? Consulta ocupacional, anamnese, a história da doença atual, né? A gente vai realmente conhecer a história dessa pessoa, né? História ocupacional, quanto tempo ela trabalha nessa função, toda essa, onde é esse ambiente de trabalho, toda essa história. O exame físico, né, para realmente verificar se o transtorno mental é transtorno mental, né, ou se é algo realmente ligado à questão física. O exame psíquico, o diagnóstico diferencial e os exames complementares. No caso suspeito, encaminhar para a equipe de saúde, né, questionamentos e dúvidas, com a equipe multiprofissional, né, de enfermeiro, médico, terapeuta ocupacional, psicólogo, investigação de casualidade e resgate do bem-estar desse trabalhador. No caso suspeito. No caso confirmado, a história clínica ocupacional compatível. Notificação no SINAM, essas fichas que a doutora Bernadette já mostrou para a gente, né, o preenchimento completo da ficha de notificação, o CAT, no caso. E o não suspeito, nós vamos encaminhar para a unidade de referência para tratamento assistencial, porque se esse trabalhador ele sinalizou que ele está precisando de ajuda, mesmo que não seja nexo ocupacional, que não haja nexo ocupacional, mas ele está precisando de ajuda, né? Ele vem de uma história de vida em que ele sofreu pressões e que ele precisa realmente de ajuda. Não tem nexo ocupacional, mas ele está adoecido de alguma forma. Essa é a ficha de notificação, que é feita a comunicação de acidente do trabalho.
E avaliação de capacidade laboral e reabilitação, né? Após o diagnóstico confirmado e durante o tratamento e manejo do caso, a equipe de saúde deve avaliar a possibilidade ou não do retorno à mesma função. Ele vai ficar na mesma função ou ele vai para outra função, né? Porque não adianta também, né, se avaliar, se reabilitar e a pessoa voltar para a mesma função onde está o adoecendo, né? Isso precisa também ser avaliado, lógico que tem casos e casos, a gente sabe que é necessário também, se houver a necessidade de voltar para a mesma função, esse suporte psicossocial, porque muitas das vezes a pessoa precisa retornar, né, essa mesma função, mas isso tudo realmente é avaliado. E aí, dentro dessa parceria também, né, da política de saúde mental, da política de saúde do trabalhador, né, a gente vem desenvolvendo atividades desde do ano passado, né, antes mesmo da Organização Mundial de Saúde eleger saúde mental e trabalho, a gente vem fazendo atividade, palestra para os profissionais de saúde com o tema depressão, né, que foi feito para os profissionais de serviços de saúde mental, foi aberto, né, sobre o tema depressão no dia 7 de abril. Palestra para os profissionais de saúde mental na unidade de acolhimento, né, que foi inclusive com a doutora Bernadette. Nós também estamos participando em eventos, né, de alguma forma, conhecendo mais a fundo essa política de saúde do trabalhador, né? Palestra do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, que foi o Café com Saúde, né, que o sindicato nos chamou para dar essa fala sobre depressão e a participação nas reuniões da CIST. Algumas dessas informações foi retirado do Protocolo de Atenção à Saúde Mental e Trabalho, que foi desenvolvido na Bahia, né? Já existe esse protocolo, ele está disponibilizado no site, né? Ele é da Suvisa, da Bahia, e aí ele norteia todas essas condutas. Todas essas condutas que eu apresentei são norteadas por um protocolo. Obrigada, estou à disposição, o Departamento de Saúde Mental agradece.